Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do nono ano, professor Lucas, né? Estamos aí na quarta semana do PET 1 de História, cujo tema é a independência do Brasil. Então, acompanhe aí para vocês entenderem, né, como que se dá esse processo aí da emancipação política, né, de quando que o nosso país se tornou livre de Portugal. Conforme vocês já sabem, né, o feriado de 7 de setembro, né, ele se dá em função da nossa independência, né? O Brasil se torna, no dia 7, né, Dom Pedro I, né, as margens lá do Rio Ipiranga, declarou a independência. Só que mais do que a declaração da independência, né, é um processo histórico que a gente tem que entender melhor, e nesta aula a gente vai entender isso. O processo de independência ele começa antes, inclusive. Né? A gente pode dizer, né, é consenso na historiografia de que ele iniciou com a chegada da família real ao Brasil em 1808. Em 1808, né, fugindo de Portugal, a família real portuguesa vem para o Brasil. E de 1808 até 1821, né, o chamado período joanino, inúmeras transformações, inúmeras mudanças ocorrem no nosso país. Mudanças como, por exemplo, a criação da imprensa, a criação do Banco do Brasil, e a autonomia política e comercial brasileira aumentou de maneira significativa durante esse período aí chamado joanino. Seguinte, por que o processo de independência começa em 1808? Porque, conforme eu disse para vocês, inúmeras transformações, inúmeras mudanças ocorreram. E uma delas foi, inclusive, a elevação do Brasil a Reino Unido a Portugal. Isso quer dizer que, na prática, o Brasil não era mais uma colônia. O Brasil era um país que era aliado de Portugal. Havia uma relação de amizade que seria uma espécie, né, um dos objetivos das elites portuguesas, inclusive, era criar uma monarquia dual. Né? O rei de Portugal governaria tanto o Brasil como Portugal. Mas isso não chegou a acontecer. Porque em 1820 ocorrem algumas mudanças em Portugal. Ocorre a chamada Revolução Liberal do Porto. Essa Revolução Liberal do Porto, ela exigiu, entre outras coisas, que o Dom João VI retornasse imediatamente. Né? Se ele não retornasse, ele perderia o trono. Então, Dom João VI volta para Portugal, em função dessa Revolução Liberal do Porto, que eles queriam fazer algumas alterações na forma de governo, né, português. Então, essa Revolução Liberal, ela dá início, de certa forma, dá continuidade, melhor dizendo, ao processo de independência do Brasil, na medida em que ela começa a tentar recolonizar o Brasil. Recolonizar no sentido de acabar com as mudanças, com as transformações que foram feitas quando a família real estava aqui no Brasil. Essa tentativa de recolonização não é aceita, né, pelas elites brasileiras, né, as elites locais aqui, e também pelo Dom Pedro I. Dom Pedro I, né, quando Dom João VI, seu pai, volta para Portugal, ele é o príncipe regente, ele que manda no Brasil. Então, algumas mudanças que as elites portuguesas, né, que a Revolução Liberal do Porto pretendiam, não agradavam as elites brasileiras e também o Dom Pedro I. Começa a haver uma série de tensões, um conflito de interesses entre brasileiros e portugueses, porque os brasileiros não aceitavam essa tentativa de recolonização, essa tentativa de acabar com as mudanças trazidas com o período joanino. Diante disso, 1820, né, 1821, melhor dizendo, Dom João VI volta para Portugal, só que as cortes portuguesas exigiam também que Dom Pedro I retornasse. E Dom Pedro I não retornou. Inclusive, esse dia, o dia em que ele decide permanecer no Brasil, é marcado, né, como o dia do fico. Ele teria dito: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Isso quer dizer que ele estava já anunciando que o conflito de interesses entre Portugal e Brasil, né, não seriam feitos de maneira conciliatória. Ele ficaria no Brasil, não retornaria em hipótese alguma para Portugal. Isso aumentava cada vez mais a tensão entre os interesses portugueses e os interesses brasileiros.
É importante observar que a participação de Dom Pedro I ela não é isolada. Parte da família real, especialmente a sua esposa, Maria Leopoldina, interferem, né, nas posições que Dom Pedro I teve. Além disso, José Bonifácio, um conselheiro, era uma pessoa próxima, né, amigo de Dom Pedro I, então ele também teve uma importância significativa nas decisões tomadas por Dom Pedro I. Diante desse contexto, diante desse conflito de interesses, o rompimento era cada vez mais evidente, né, seria inevitável. E em maio, né, de 1821, feita, né, uma lei aqui no Brasil, um decreto, né, conhecido como Cumpra-se, e essa medida determinava que o que Portugal pretendia não seria aceito imediatamente, não seria aprovado imediatamente, somente se o governo local, né, o governo de Dom Pedro I, aceitasse que a medida se tornaria efetivamente efetivada. Tornaria, né, efeito somente com autorização do Dom Pedro I. Diante desse contexto todo, as cortes portuguesas, né, não aceitam essa decisão e, inclusive, solicita que Dom Pedro I retorne imediatamente para Portugal. Diante desse contexto, né, Dom Pedro I estava em viagem a São Paulo, né, a Santos, ele decreta, né, a independência do Brasil em 7 de setembro, né, às margens do Rio Ipiranga. Inclusive, no exercício de vocês, né, tem uma questão referente ao quadro, né, que retrata essa cena. Esse quadro é feito posteriormente, mas ele é simbólico da Declaração da Independência. A independência brasileira, ela, de certa forma, ela é pacífica, né, comparando com as independências, né, com as emancipações políticas da América Espanhola. Né, o Brasil nós não tivemos conflito, porque teve a participação da coroa portuguesa no processo. Né? Quem é um ator principal do processo de independência do Brasil é o filho do rei de Portugal. Olha que engraçado. Por isso que não tivemos muitos conflitos. A independência, né, ela demora praticamente 2 anos para se consolidar. O Brasil, inclusive, faz empréstimos, né, para pagar Portugal como indenização e, depois de 2 anos, o Brasil se torna, né, completamente independente. Alguns países, né, especialmente que tinham interesses, né, em estabelecer comércio com o Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, México, né, reconhecem a independência do Brasil rapidamente. 2 anos depois, né, Portugal também, né, depois de pagar essa indenização, Portugal também reconhece a independência do Brasil. Enfim, isso é um processo histórico importante, né, da nossa história, que é tema dessa semana. Seguinte, eu vou pedir um favor para vocês. Não sei como vocês estão acompanhando as aulas. Se vocês estão acompanhando as aulas pelo YouTube, peço que vocês façam algum comentário, alguma crítica, se gostou, se não gostou, se não entendeu no próprio YouTube. Se você está vendo, né, direto no celular, né, se você baixou o aplicativo não, fez o download através do MP4, mande para mim alguma mensagem criticando, falando algum erro, alguma coisa sobre esta aula. Ou se você viu no Google Sala de Aula, né, no Google Classroom, também faça algum comentário sobre esse vídeo. Enfim, abraços e até mais.